Glória a Deus, Deus abençoe a todos que estão conosco nesta manhã. Vamos ministrar a palavra agora. Mas eu queria chamar você para semear nesta obra. Queria chamar você para plantar uma semente. Amanhã temos que estar honrando esse programa de rádio. Ontem honramos são 2 programas de rádio. Esse das 6 às 8 da manhã e o outro das 15 às 16 horas. E precisamos honrar o programa amanhã. E eu queria chamar você para semear. O telefone é o 992 61 6263. Para quem está em outro estado, o nosso DDD é 92, tá bom? 92 992 61 6263. Vem conosco, nos ajude a fazer essa obra em nome de Jesus, tá bom? Vamos dar a palavra de Deus agora. Glória a Deus, é isso aí. Bendito é o Senhor, graça sobre graça. Vamos de palavra de Deus nesta manhã. Estamos aí também ao vivo, pelo Facebook, pela página da nossa igreja. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Vai lá no Facebook lá e entre lá na nossa página. Estamos ao vivo para todo mundo. E você que já está chegando conosco aí na página, compartilhe. No nome do Senhor Jesus. Deixe seu comentário aí. Tá bom? Aleluia. E que a graça de Deus venha inundar a sua vida. Romanos 5,17. É onde eu quero ministrar essa manhã. Aleluia. E compartilhe logo a live. Diz a palavra de Deus, né? Romanos 5,17. São 6 horas e 55 minutos em Manaus. É o programa Virtude do Espírito abençoando você. Diz assim a palavra: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse. Olha aí, vírgula. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Olha a palavra de Deus aí. O que a palavra de Deus nos alerta? Nos fala de um privilégio. Nos fala de um privilégio extraordinário. Pois se pela transgressão de um só homem, vírgula, sugere um pensamento. Presta atenção, foi uma transgressão só, um pecador, um pecado. Quem foi esse único homem que fez com que a morte reinasse? Adão. Esse é o homem, Adão. Pela transgressão de Adão, a morte reinou. E o que é essa morte? O pecado. A natureza pecaminosa reina no homem, no pecador, né? Reinava deliberadamente em toda a humanidade. Hoje não reina em toda a humanidade. Não. Hoje ela reina naqueles que não nasceram de novo. É isso. Ela reina naqueles que não conhecem essa transbordante provisão e o dom da justiça. E o dom da justiça. Você está entendendo isso? Então a morte reinou pelo pecado do Adão.
Porque quando o homem foi feito lá no Éden, o Adão, a Eva, né? O que era que reinava neles? O Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus? Não, o Espírito do homem. Esse Espírito que quando aceitamos a Cristo, quando nos convertemos, ele é recriado. Deus dá vida a ele novamente. E o homem agora tem a possibilidade de se inclinar para Deus. Porque o homem que não entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele não pode se inclinar para Deus, ele não pode. Ele pode falar que está em Deus, que tem Deus, falar é uma coisa. Viver as verdades de Deus é outra coisa. E é essa inclinação que eu estou falando. Viver as verdades de Deus. O homem, ele jura de pé junto que ele vai mudar a partir de hoje. Que se Deus der uma nova chance para ele, ele vai agora fazer tudo certinho. Mas se ele não decidir entregar a vida e servir a Deus, ele não cumpre isso. Porque o espírito dele continua morto. Ele não tem capacidade para devolver a Deus o favor, para ser grato a Deus. Ele não tem capacidade para isso. É isso. O que reina nele é a morte. E essa morte reinando é esse espírito anulado. O espírito do homem anulado, morto, sepultado. Você entende isso? Porque a única voz que o espírito ouve é a voz de Deus. É a voz de Deus. O espírito foi dado ao homem, né? Foi dado ao homem justamente Deus reservando o espaço para se relacionar com o homem. O Espírito foi dado ao homem para isso, para o homem buscar Deus, ver Deus como o centro de todas as coisas que ele necessita. Isso é o Espírito do homem. É isso. Aleluia. Então, quando o Adão pecou, esse Espírito ele foi morto, assassinado com o pecado. E o que foi que agora entrou? Né? A razão. A razão. A razão é o mediador para a morte. A razão. A carne. A razão aqui é carne. É lógico. É o racional. Ele é o mediador da morte. Assim como o Espírito é o mediador da vida. Você está entendendo? Quando o homem quer aceitar Jesus Cristo, a alma dele, a mente dele ouve o Evangelho, e ele crê no Evangelho, ele aceita Jesus Cristo, o Espírito é ressuscitado, que é o mediador entre o homem e Deus. Você está entendendo? O Espírito do homem é o mediador para Deus habitar no homem, para Deus falar com o homem, para o homem se voltar para Deus, entender o Senhor, compreender e viver uma vida com Ele. O Espírito. Esse Espírito foi morto quando Adão pecou. Aí entrou a razão, a carne. E é por ela que leva à morte, porque o próprio Senhor Jesus falou isso. Lá em Romanos está escrito aqui mesmo no capítulo 8. Se viverdes pela carne, certamente morrereis. É isso que está escrito. Lá no capítulo 8, versículo 13 de Romanos está dizendo isso. Né? E se nós viverdes, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Aleluia. Você está entendendo? Esse pelo Espírito fizer de morrer os atos do corpo, é o Espírito de Deus falando ao meu espírito, porque é assim que Deus habita no homem, pelo Espírito Santo. Então é o Espírito de Deus falando no meu espírito, o lugar reservado para Deus falar. Aí sim ele me conduz à vida, ele me direciona. Mas eu tenho a decisão se vou acatar ou não essa direção.
Então, porque se viver de acordo com a carne, razão, lógica, racional, influência dos sentidos, evidências dos sentidos, você está entendendo? Assentimento, uma reprodução das experiências, das evidências desse mundo, assentimento, uma reprodução dos nossos sentidos, morreremos. Então você vê o que o pecado do Adão fez? Isso define o que? A humanidade é pecadora. O homem se tornou pecador não porque ele peca. O homem é pecador porque Adão pecou. Você está entendendo? Porque todos nós viemos dele. Só que Cristo é a interrupção desta morte. Cristo. Quando o homem nasce de novo em Cristo Jesus, agora ele não está mais sob o domínio das trevas. É o que se cumpre lá Colossenses. Se cumpre lá Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio da morte, das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho. Você vê que era domínio, o reino das trevas, o reino da morte. Mas nós fomos transportados, resgatados de lá para outro reino. Que reino? O reino da vida, o reino da luz, o reino de Jesus Cristo, o reino do seu amor. É isso. Aleluia. A morte não tem poder sobre aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. O pecado não tem poder sobre essas pessoas, porque esse reinado de trevas, de morte, foi interrompido. Isso não é uma obra que eu tenho que esperar acontecer na minha vida. É uma obra que eu tenho que acreditar pela fé e sustentar isso. E aí Deus manifestará a capacidade para me vencer todo tipo de mal. Não é uma razão que vai acontecer independente se eu ser consciente ou não. Não é uma razão. Você está entendendo? Isso aqui está nas regiões do Espírito para mim e para você. Quando eu escolho acreditar e me mover dentro dessa verdade, que eu estou em outro reino, e quando eu me comporto nisso, Deus manifesta a capacidade de resistência contra todos os ataques de morte. Se é que você me compreende. Bendito é o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus disse lá em João 3: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Você está entendendo? Jesus falou isso. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está, porque já vem debaixo dessa condenação desde Adão. Cristo é a solução, Cristo é a saída dessa condenação. Não, aqui não importa se o camarada é bonzinho, se não faz mal a ninguém, se é educado. Espera aí, pastor. Quer dizer que até essa pessoa vai, sabe por quê? Porque essa pessoa ela acha que não precisa de Jesus. Aí o que vai acontecer? Jesus vai vir para levar a sua igreja. E a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, que um espírito enganador vai ser dado a Satanás para enganar a humanidade. Então esse bonzinho vai ser vítima desse espírito enganador, até que se complete a porção de pecado dele, para ele ser condenado. Você entende isso? Aquela pessoa boa que não faz mal a ninguém, que faz até uma caridade e acha que não precisa aceitar Cristo. Um espírito enganador vai ser dado ao anticristo, e ele vai enganar a humanidade, como diz também lá no capítulo 13. E todos os povos da terra foram enganados por ele. Isso inclui aquele bonzinho, educado, que faz até uma obra de caridade, mas não quer Jesus. Entende?
essa pessoa será vítima e preencherá o nível do pecado para ele ser condenado. É isso, porque existe uma medida de pecado. Para Deus ser justo, você está entendendo isso? Deus não é injusto. Então, meu querido, lá em João ele diz: quem crê em mim, ele diz de outra maneira, passou da morte para a vida. Primeiro ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê, quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. E a condenação, ele diz assim: a condenação é esta, que o Filho de Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, porque estavam debaixo dessa condenação da morte. Quando o homem rejeita Jesus Cristo, ele continua nas obras más. Você está entendendo? Quando o homem aceita Cristo, ele sai dessas trevas e vai para a luz. Foi isso que Jesus falou. Meu querido, é consequente. É por isso que você vê uma criança, você tem que ensinar o caminho que ela deve andar. Porque se você não ensinar, ela vai seguir o caminho que já está proposto para ela. Qual é o caminho proposto para o ser humano? O pecado. A consequência do ato de Adão. Se uma pessoa não ouvir a respeito da verdade, a respeito de Cristo, a respeito de Deus, ela vai seguir todo tipo de pecado. Ela vai seguir. Ela vai acreditar em todo tipo de mentira, religião. Tudo isso é pecado. Por quê? Porque esse é o caminho natural do ser humano. É aí que o ser humano está inclinado. Por quê? Porque ele é descendente de Adão, da natureza pecaminosa. Então vamos voltar para o versículo. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse. Essa morte aqui é a natureza pecaminosa. Pecado para Deus não é o meu mau comportamento, filho. Você está entendendo? Pecado para Deus não é o nosso comportamento errado. Pecado para Deus é a natureza pecaminosa. Comportamento errado é fruto do tipo de natureza que nós temos. Você está entendendo isso? Não adianta você pregar para o comportamento das pessoas. Não adianta você inventar lei para o comportamento da igreja. Não refreia o pecado. Ou você prega a graça, a plenitude de Cristo, que mata a natureza pecaminosa e manifesta a natureza de Deus nessa pessoa, e ela será liberta. Ou então não há esperança para aquela igreja que coloca normas, leis e regras, achando que isso vai refrear o pecado. Porque o pecado para Deus é a natureza pecaminosa e não o comportamento errado. Comportamento é fruto da natureza que está em mim e em você. Se é a natureza de Deus que está em mim, então meu comportamento será verdade e justiça. Mas se em mim habita a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, a natureza da morte, então as minhas obras vai ser que desagrada a Deus. Mentira e injustiça. Entende isso? É isso. Ele nos chamou para sermos coparticipantes da sua natureza. A natureza de Deus passa a habitar no homem, uma vez que ele nasce de novo. Essa é a solução do pecado. É por isso que eu não acredito que a solução do pecado é você vigiar o irmão, é você colocar norma para a igreja. Não é. Você vê os escândalos aí, você vê a prostituição no meio da igreja, você vê adultérios. Por quê? Porque não adianta colocar norma. Você vê a infidelidade, porque não adianta colocar norma.
ou prega a plenitude de Cristo, a obra redentora, colocando a natureza de Deus dentro das pessoas, e o comportamento dela vai ser de acordo com o que rege o ser humano, porque o que me rege, o que me governa é o tipo de natureza que eu tenho, é o tipo de motivação que campeia dentro de mim. Você está entendendo isso? É isso. E como é que vem isso? Quando eu me torno consciente da transbordante provisão da graça e do dom da justiça. É isso. Quando eu me torno consciente da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, a natureza de Deus habita em mim, eu começo a reinar em vida, reinar sobre a natureza pecaminosa, reinar sobre o pecado na sua essência, reinar sobre os frutos dele, as consequências dele. Você está entendendo? Eu serei Senhor, eu subjugarei a natureza pecaminosa. Você está entendendo isso? E eu serei Senhor sobre todas as mazelas que o pecado pode produzir sobre a terra. Vamos ler o versículo inteiro agora. Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais, presta atenção, esse muito mais aqui é quantitativo, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Assim como por intermédio de Adão a morte reinou no homem, a natureza pecaminosa reinou no homem e reina em alguns até hoje, os que recebem da transbordante provisão da graça. O que é transbordante provisão da graça? É a provisão de Cristo para mim e para você, que não diz respeito somente às minhas necessidades nesse mundo, mas diz respeito até a outra vida, porque ela transborda. Se ela fosse só uma provisão, seria para essa vida, mas como ela é transbordante provisão, ela diz respeito a essa vida que eu sou consciente, e diz respeito a outra vida que eu nunca vi, não sou consciente como é, mas me garante um lugar lá, e benefícios lá, uma mansão lá, o meu tesouro lá, que Deus me dará, o justo juiz. Você entende isso? Por isso é transbordante provisão da graça. A transbordante provisão da graça é o homem conhecer a obra completa de Cristo Jesus, entender o que é outorgado a esse homem, entregue a ele, capacidade a ele, tanto para esta vida aqui natural, quanto para fazer retiradas do mundo espiritual, e quanto o que me garante lá também, na dimensão dos céus, no reino de Deus. Transbordante provisão da graça. Você está entendendo isso? Mas diz outra coisa aqui, o dom da justiça. O homem tem que receber o quê? Para ele reinar em vida? Transbordante provisão da graça, ser consciente do que foi preparado para ele. E o dom da justiça. A justiça dada. Não é a justiça estabelecida por mim, é a justiça dada. O homem tem que viver pela justiça dada a ele, e não pela justiça que ele quer produzir para Deus. O que é o homem tentar produzir uma justiça para Deus? É o homem tentar ser perfeito por ele mesmo, sem conhecimento da justiça de Deus. É o homem tentar ser perfeito para Deus. Isso não parece uma virtude? Não parece ser o correto? Não é isso que ensinam, mas está errado. Está errado.
estão ensinando hoje: olha, se tu for perfeito, Deus vai te abençoar. Se tu for correto, se tu deixar o pecado. Quem que deixa o pecado? Jesus tira o pecado de nós. O pecado é a natureza pecaminosa. Aí dizem para a ovelhinha: se tu parar de se comportar no pecado, Deus vai te abençoar. Não vai, porque a natureza pecaminosa está lá dentro. O homem está em rebelião por dentro. Ele está só esperando Deus manifestar, mas como Deus não vai manifestar, ele vai se revoltar novamente, vai voltar para o pecado novamente. Isso é uma tentativa, não é ser nova criatura. Você entende isso? Não é ser nova criatura. O homem vai se prender na integridade e vai esperar, e vai esperar, e vai esperar, e ele vai ver que Deus não vai fazer. Então ele vai se cansar e vai voltar para o pecado de novo. Vai permitir que aquilo que está dentro dele venha transbordar para fora novamente, que é o pecado. Quando alguém tenta servir a Deus pela autorretidão, pela autojustiça. Sabe por que fica difícil você que está me ouvindo de acreditar nisso? Porque você ouviu a vida inteira da outra maneira. Mas isso aqui está na palavra de Deus, não é doutrina nova não é mandamento novo não, está aqui. Eu só tenho 39 anos de idade, essa Bíblia está escrita há mais de 1500 anos. Você está entendendo? Não foi eu que escrevi a Bíblia, não foi eu, mas quem revela é o Espírito Santo. É isso. Aleluia. Então nós temos que viver, nós temos que receber o dom da justiça. O dom da justiça é a capacidade para me viver a fé. Porque o dom da justiça é o homem vivendo, compreendendo que já está capacitado, que já está santificado, que já está justificado, que já está na posição correta para ser abençoado. Tudo que o homem faz, o homem que recebe o dom da justiça, é se gloriar em Deus, em Jesus Cristo. Porque se ele considera que tudo aquilo que a religião ensina para ele buscar, produzir, para Deus abençoar, pelo dom da justiça, se ele considera que ele já tem tudo isso, porque é isso que ela diz, então só resta ele glorificar a Deus. Só resta ele ser grato a Deus. Só resta ele falar antecipado: o milagre já é meu, a bênção já é minha, a porta já se abriu. É assim que eu vivo. Você está entendendo? Pastor, isso é fazer vista grossa para os seus erros? Não, não é não. Isso é acreditar, olhar para Jesus e acreditar que Ele é a tua justiça. Não, não é não. Isso é entender o que Jesus é para ti, não o que tu é para Ele. Você está entendendo? E quando eu compreendo o que Ele é para mim, porque essa é a razão do Evangelho. O Evangelho se resume aqui, no que Jesus é para mim, não no que eu sou para Ele. Porque o que eu posso ser para Ele? Mas quando eu compreendo o que Ele é para mim, Ele produz em mim o querer e o realizar, porque Ele passa a habitar em mim. A natureza dele passa a habitar dentro de mim, anulando, matando a natureza pecaminosa. Você entende isso? É o que o apóstolo Paulo falou em outras palavras: mas vós tens a mente de Cristo. Você está entendendo? Você ter a mente de Cristo é você ter os pensamentos de Cristo, ter as motivações de Cristo, porque o que te motiva é o que você pensa, ou o que te desmotiva. Transbordante provisão e dom da justiça reinará em vida você, fará você reinar em vida. Esse reinar em vida aqui, muitos pensam que é lá no céu, lindo céu, não é lá não, é aqui, é reinar em vida aqui. Lá quem reina é Ele, Jesus Cristo.
Lá quem reina é o Pai. Lá você não vai reinar coisa nenhuma. Lá você vai ser um adorador por excelência lá. Reinar em vida é aqui. Reinar sobre a natureza pecaminosa. Reinar sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. Reinar sobre as enfermidades, sobre a miséria. É você mostrar para o mundo que Satanás não pode te tocar, que Satanás não pode prevalecer, que existe uma proteção em você, e o mundo vai ver isso e vai querer isso. É isso. É isso. É. Dom da justiça. Jesus falou para a mulher samaritana, em João, capítulo 4, versículo 10. Ele pediu àquela mulher: dar-me de beber. E aquela mulher respondeu: como tu pede a mim, mulher samaritana, dar-me de beber? Tu és judeu. Você está entendendo? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. É proibido isso. Está quebrando uma norma, uma regra. Jesus olhou para ela e disse: ah, se tu conhecesses o dom de Deus. Agora eu te pergunto, você conhece o dom de Deus? Aí talvez você me responda: conheço, pastor, é a vida eterna. É verdade, você está resumindo para mim. Mas como é que você recebe o dom de Deus? Porque muitos acreditam que recebe a vida eterna, o dom de Deus, tentando ser imperfeito. Eu digo assim, tentando, porque ninguém consegue ser. Então não adianta você se orgulhar em autoperfeição, porque você não é coisa nenhuma. É melhor você acreditar no dom de Deus, que é Jesus Cristo dado a você, para você agarrar a salvação. Você está entendendo isso? Eu não estou dizendo para o camarada ir errar e achar que, eu estou salvo pelo dom de Deus, esse aí vai para o inferno. Você está entendendo? Não estou falando isso. Eu estou falando para você glorificar a Deus pela justiça que Ele deu a você, e se colocar na posição já correta de receber. Você está entendendo? Porque justiça dada ao homem é isso: direito de receber. Dom da justiça significa: foi dado uma justiça ao homem para ele ter direito de receber da parte de Deus. Receber primeiro o que? Salvação. Segundo, tudo que precisamos nessa vida. Para isso é dado o dom da justiça. E se eu tenho tudo que eu preciso nesta vida, Deus vai me dar quando tiver a necessidade, quando eu estiver vivendo a necessidade. Então eu estou reinando em vida. Minha palavra vai ter autoridade. Minha palavra é uma palavra de poder. Porque eu reino em vida. Porque reinar é isso. Reinar é reinar como rei. É a palavra que vale, é a palavra que tem poder. Jesus falou para o Pedro: Pedro, não fique espantado porque eu falei com uma figueira, Pedro. Vocês falarão com as montanhas. A palavra de vocês tem poder, Pedro. Se vocês disserem à montanha: ergue-te daqui para acolá, e crer que a palavra de vocês tem poder, isso acontecerá. Você entende isso? Isso vai acontecer, porque eu estou capacitando vocês para reinarem nessa terra, para reinar em vida, para a palavra de vocês ser ouvida no céu. Você está entendendo isso? É isso. Então Jesus disse para a mulher samaritana: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber? Plenitude de Cristo, transbordante provisão. O Paulo resumiu como transbordante provisão a plenitude de Cristo. Você reinará em vida, mulher.
porque era tu que estaria capacitada a me pedir, e certamente eu te daria. Olha aí o que Jesus falou para ela. Tu estaria capacitada, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu estaria capacitada a me pedir e eu te daria. Eu te daria. Eu te daria. A água viva. A revelação para a solução de todos os teus problemas. Isso é a água viva. Você entende isso aí? E dom de Deus. E dom da justiça. E transbordante provisão. E dom da justiça. É isso que a igreja precisa. Receber a transbordante provisão. E ser consciente do dom da justiça. Conhecer a transbordante provisão e o dom da justiça. A justiça dada. Eu não fui chamado para me apresentar uma justiça para Deus, para poder me abençoar, não. Ele me justificou e declara que eu já sou mais do que vencedor. Isso é ser abençoado em todas as áreas. As pessoas não compreendem o amor de Deus. As pessoas não compreendem a obra redentora de Cristo porque não compreendem o amor de Deus. A Bíblia diz assim, ó, João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, quando estava orando em João 17, ele disse: eu não oro pelo mundo, eu oro por esses que me deste do mundo. Você vê que Deus primeiro amou o mundo, depois ele reservou o seu amor para os que foram tirados do mundo. Presta atenção. Quando Deus amou o mundo, ele amou todos os pecadores. Você está entendendo? Mas quando esses pecadores, alguns deles, se renderam a ele, aceitaram a ele, a palavra dele, então agora o amor permaneceu, o ato que ele fez de amor pelo mundo permanece lá, mas agora o amor é redirecionado aos que honram a ele, aos que aceitaram o sacrifício dele. E é por isso que ele diz: eu não oro pelo mundo, eu oro por esses que tu me deste do mundo. Você está entendendo? É isso. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus amou o mundo, todos éramos pecadores, e ele nos amou. E agora que nós estamos recebendo o dom da justiça e a transbordante provisão da graça, estamos conscientes disso. Será que Deus não vai te dar o que você quer, não? Foi isso que Paulo fala aqui em Romanos também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Paulo está dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho para um bando de pecadores, como não nos dará agora, tendo sido justificados por ele, todas as demais coisas? Quer dizer que Deus nos ama menos agora que somos justificados do que nos amou quando éramos pecadores? É, porque é isso que pregam. Deus nos ama mais hoje. Deus nos ama na totalidade hoje. Não existe amor reservado de Deus para nós. Ele derramou todo o seu amor por nós, todo. Não tem nada que você vai fazer de positivo que vai fazer Deus te amar mais do que Ele te ama. Então esqueça a competição. Esqueça que você é melhor do que o seu irmão. Esqueça que você se consagra mais e Deus te ama mais. Conversa. Conversa. É isso. Olha o que o dom da justiça faz no homem. O apóstolo Pedro entendeu isso. 2 Pedro 1:1.
Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, agora aqui, presta atenção, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Agora você entende por que o homem tem que ser consciente do dom da justiça? Porque o dom da justiça produz a fé valiosa, a fé que vale diante de Deus, a fé que tem respaldo diante de Deus. A fé de você achar que é perfeito, Deus não reconhece. Ela não vale nada para Deus. Você lembra do fariseu e o publicano? O fariseu tinha a fé própria, a justiça própria. Produzia uma fé baseada no que ele fazia. Eu não sou pecador como esse publicano. Eu não sou condenado como ele. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo de tudo. Aquele homem fazia isso mesmo. Só que ele achava que Deus ia responder ele porque ele fazia aquilo. Então a fé dele estava no que ele fazia. Autojustiça significa isso. Mas o publicano não, entrou no dom de Deus de outra maneira. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse: em verdade vos digo que aquele publicano recebeu o dom da justiça e aquele fariseu não. Você está entendendo isso? Aquele publicano recebeu o dom da justiça, foi justificado para casa, mas o fariseu não. Então a fé do publicano era valiosa e a fé do fariseu foi desprezada por Deus. Sabe por quê? Porque era uma fé baseada na autojustiça, na autoperfeição. Porque justiça própria é isso, autoperfeição, meritocracia. Entende isso? E o Pedro disse, que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Uma fé igualmente valiosa. A justiça de Deus dada ao homem produz. Você entende isso? Agora o versículo fica claro aqui para você, né? Ou então você ignora tudo e diz: esse pastor aí é um herege. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou consciente que se eu pregar engano para você, a minha parte da árvore da vida será tirada. Eu tenho precisão no que eu estou falando para você. Eu não sei como você, todos esses anos, ainda não alcançou essa visão, esta revelação, não sei. Eu não sei te explicar. Na verdade eu sei, religião. Mas eu só sei que eu não vivo religião, eu vivo Jesus Cristo. E o Senhor me enviou sim a esta cidade, com o propósito de aproximar os seus filhos que estavam distantes, de trazer para perto as suas filhas que estavam na extremidade da terra. É isso. E é por isso que ele diz: direi ao norte dá, direi ao sul não retens. Porque foi essa a missão que ele me deu. E enquanto Deus colocar o recurso, a capacidade para me fazer, eu estarei fazendo. Porque um dia eu cheguei para o meu Deus e disse: eu não quero pregar o que me condena. Eu quero pregar o que produz a tua salvação. E o Senhor me revelou a graça, me mostrou que eu estava na aliança errada. Eu estava na aliança da meritocracia, da lei, da justiça própria. E era por isso que minha vida era um fracasso. Você está entendendo, meu irmão? É isso. Então a palavra de Deus diz aqui, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse,
muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Agora deixa eu te falar como foi que a humanidade se tornou pecadora. Versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, presta atenção. Olha como é que a humanidade estava caída e condenada. Porque a humanidade pecava que nem Sodoma e Gomorra? Não. Porque Adão pecou. E éramos sementes de Adão. Mas a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 6, que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada. Romanos 6, 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Você está entendendo? Você vê aqui corpo sujeito ao quê? Ao pecado. Não é corpo produzindo pecado que ele está falando, não. É corpo sujeito ao pecado, sujeito à natureza pecaminosa. O pecado aqui é a natureza pecaminosa, que o nosso corpo estava sujeito. Porque a natureza é as motivações que determinam o comportamento do corpo. Isso é a natureza. E você vê que aqui diz que nosso corpo estava sujeito ao pecado, que é essa natureza pecaminosa. Mas a palavra está dizendo que temos conhecimento de que essa nossa velha humanidade, essa velha natureza, a natureza do Adão foi crucificada com ele. A natureza que fez toda a humanidade pecadora aos olhos de Deus. Sabe por que o homem lá fora do pecado está condenado? Porque a natureza de Adão está nele. Essa natureza é sepultada quando o homem entrega a Cristo, a vida dele a Cristo. Porque é o que diz o versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão, que foi a de Adão, determinou na condenação de todos os seres humanos. Agora, olha a segunda parte. Assim, igualmente, um só ato de justiça, Jesus Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Deus não precisa do meu ato de justiça para me justificar. Ele só precisou do ato de justiça de Jesus Cristo quando veio à terra. E ele nos justificou. É por isso que temos que nos gloriar naquele que praticou o ato de justiça. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Que palavra. Palavra das palavras. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que essa palavra preencha o seu coração sobremaneira. Eu tenho muita alegria esta manhã, porque o Espírito Santo verbalizou isso. Eu estou estarrecido com o que Deus falou. Deus abençoe você. Quero chamar você para semear nesta obra. Me ajuda. Amanhã eu tenho que manter esse programa. Ontem já pagamos o primeiro programa, mas hoje, amanhã precisamos honrar esse aqui. Ligue para nós, 992 61 62 63. Tchau, fui.